Pessoal, aqui é Osmar Gomes da OGFX e hoje nós iremos falar do nosso novo drive, que é um drive operando com a força da volatilidade, beleza? O que nós temos nessa página da força da volatilidade? Nós temos as escolhas dos pares, tá? Mais abaixo nós temos a análise do mercado por volatilidade, né? E aqui nós temos o nosso seguidor de tendência, tá? Iremos trabalhar numa janela de 180 períodos, tempo gráfico do mensal ao 15 minutos, com as 8 moedas principais, ok? Isso para o nosso seguidor de tendência. Para a nossa análise de mercado por volatilidade, nós iremos trabalhar dentro de uma janela de 180 períodos, tá? Tempo gráfico do mensal ao 15 minutos e as 8 principais moedas do mercado Forex, beleza? E aqui nós temos a tabela do mercado, tá? Então vamos ver primeiramente como que funciona essa tabela, né? Essa tabela ela mede o nível de exaustão, tanto positivo como o nível de exaustão negativo. A finalidade dessa tabela é para trabalhar com o nosso seguidor de tendência, ok? E como iremos trabalhar? Aqui a gente escolhe, né, a paridade que nós queremos, tá? Por exemplo, aqui nós temos o AUD NZD, tá? Essa tabela ela vai trazer, né, dentro da nossa análise, se nós estamos numa exaustão de alta ou numa exaustão de baixa, ou se nós estamos num pullback naquele tempo, beleza? Então vamos analisar aqui o AUD, por exemplo. Eu tenho um AUD aqui no 15 minutos, que ele está me dando 54,93%, tá? Ou seja, o 15 minutos, né, ele está dentro de um pullback do tempo maior, tá? Ele não está no extremo, tá? O CAD eu tenho aqui 48%, tá? Ele também está num pullback de um tempo menor, beleza? Olhando, né, para um outro par, né, nós temos um GBP aqui no 30 minutos, eu estou numa exaustão de alta, tá? Olhando aqui para o par GBP CHF em 30 minutos, eu não posso operar esse par pelo seguinte: eles estão andando, tá, na mesma direção, ou seja, eu tenho negativo aqui, né, e negativo no CHF, tá? Se eu observar lá no seguidor de tendência o GBP, né, a moeda GBP em 30 minutos, em 30 minutos, iremos ver que nós estamos numa exaustão, ok? Então eu tenho aqui, ó, o 30 minutos do GBP, né? 30 minutos, ele está numa exaustão de baixa. Então o que eu devo fazer, tá? Se eu estou no 30 minutos, aqui pode ser, pessoal, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, diário,
tá? Se eu estou numa exaustão de baixa em 30 minutos, tá? Eu devo procurar, né, uma moeda que esteja numa exaustão de alta, positivo, para trabalhar uma moeda forte contra uma moeda fraca, beleza? Essa é a função, né, dessa tabela. Por exemplo, eu tenho o GBP no extremo, tá? Se eu procurar, vamos procurar aqui uma outra no 30 minutos que esteja no extremo positivo. Vamos ver se a gente acha aqui, né? O SD, o GBP, vamos ver aqui. O negativo. Opa, tem uma aqui. Eu tenho o NZD, tá? Então, se eu pegar GBP NZD, vou procurar GBP NZD, tá? Eu tenho aqui dois extremos, tá? Eu tenho um extremo positivo, tá? Que é o NZD, e um extremo negativo, que é o GBP, tá? A convergência dessas duas moedas está em 100%, ou seja, a convergência, tá, está me dando uma compra entre o GBP e NZD, ok? O GBP, tá, ele está ganhando força e o NZD está perdendo força. Portanto, eu tenho uma venda nesse par, uma compra nesse par, beleza? Então, se eu pegar o NZD 30 minutos no nosso seguidor de tendência, NZD 30 minutos, onde ele está? Ele está numa exaustão de alta. Beleza, pessoal? Então, é assim que funciona essa tabela. Beleza? Então, agora, iremos ver como funciona, né, a nossa força da volatilidade. Nós temos na força da volatilidade três linhas. Temos a média, temos a volatilidade e temos o preço. E também o limite superior e o limite inferior. Essas três variáveis, elas trabalham, né? Elas flutuam dentro desse range, ok? O preço, ele flutua dentro de uma zona positiva, tá? E dentro de uma zona negativa, ok? Só que a força da volatilidade sozinha, ela não faz nada. Nós dependemos do nosso seguidor de tendência. E o que esse seguidor de tendência traz para a gente? Ele trabalha, ele traz para a gente os pontos, né? Os pontos de pullback, certo? E os pontos de exaustão, ou seja, ele traz os pontos exaustão negativa, exaustão positiva, exaustão positiva, exaustão negativa e os pontos de pullback, tá? Eu tenho aqui uma tendência de alta e um pullback, ok? Então é assim que funciona
né, o nosso seguidor de tendência. Beleza? A seguir, o nosso trader, o Rui de Oliveira, ele irá explicar para vocês o princípio de funcionamento desse drive. Beleza? Olá pessoal, aqui é o Rui da OGFX. Tá fazendo um vídeo aqui para estar mostrando a confluência, tá, das entradas pela volatilidade junto com a tendência. Beleza? Nós vamos pegar um dia aqui que nós tivemos 3 moedas que fizeram a mesma coisa, tá? Nós tivemos 3 oportunidades diferentes. Então vou estar mostrando aqui para vocês entenderem como funciona essa confluência, beleza? Então, vamos começar pelo GBP aqui, tá? Então aqui nós temos a volatilidade do GBP e aqui nós temos a tendência do GBP, certo? GBP verde, vermelha a média, tá? Então vamos pegar aqui, o dia que nós temos aqui é o dia 14, tá? 14/6, vamos pegar aí, aqui ó, 14/6, tá? O que é que nós vemos na volatilidade aqui no 14/6? O preço, ele já está caindo, tá? O preço está caindo, está em cima de zero, tá? Está passando de zona compradora para vendedora. Então ele está acima de zero. A média, que é essa aqui da volatilidade, ela ainda está longe do preço aqui da volatilidade, tá? Ela está longe da volatilidade. E a volatilidade a gente não tem uma exaustão acima da média, tá? A gente tem espaço ainda nessa volatilidade no diário, certo? Lembrando sempre que o diário é sempre o nosso guia. Beleza, pessoal? Então aqui na volatilidade nós temos o quê? Nós temos um cenário ainda de venda na Libra, tá? Na volatilidade diária, beleza? E aí vamos para 4 horas. 4 horas aqui da Libra, para a gente ver se a gente tem essa volatilidade em venda, dia 14. Tá? No dia 14, vamos lá, 13, 14, aqui. Dia 14, pessoal, ó, o preço está também acima de zero, ele não está forte, né? Você vê que ele veio para cima de zero aqui, pegou uma forcinha, devido a essa passada aqui, mas não está com muita força. A média já está perto, né? Bem perto aí da volatilidade, e a volatilidade ainda tem espaço para cair. Então, no 4 horas da Libra, nós também não temos compra na volatilidade. É um cenário de venda. Ainda é um cenário de venda, tá vendo? Ainda é um cenário de venda. Beleza? Então, vamos no dia 14 para a tendência do mercado. Então, lembrando que o diário é sempre o nosso guia, tá? Então, quando eu vou aqui para a tendência, né, do GBP, aqui da Libra, no dia 14, onde que a gente está? Estou trazendo esse dia aqui, pessoal, é porque esse dia teve 3 oportunidades, tá? Dia 14 nós estamos aqui, ó, na Libra, estamos caindo, tá? Então a gente tem a Libra caindo e temos a média acima, então preço por baixo da média em queda, por cima da média em compra, beleza? Então no diário a Libra também está caindo, legal? E aí vamos para o H4, para a gente ver como que está a tendência do H4. Nós tivemos aqui um rompimento, tá vendo? O preço veio, rompeu, subiu, fez um pullback, mais ou menos 50%, movimento. E vamos ver onde que ele está dia 14 aí. Aqui, ó. Então você vê que o preço ele já fez o pullback na tendência, tá vendo? Já voltou para baixo da média. Poxa, Rui, mas ele não vai bater aqui abaixo da média e voltar a subir. Não por causa da volatilidade. A volatilidade está aqui, ó. Ela está vendida. Então o cenário ainda é de venda, tá? Então nesse dia, dia 14 aí,
você pode pegar os pares com a Libra aí, que a gente teve venda. Tá? Tivemos venda na Libra. No mesmo dia 14, tá? Vamos pegar uma outra moeda aqui, para vocês entenderem que no dia vocês podem ter várias oportunidades. A questão é a forma que a gente olha o sistema, né? Então, no mesmo dia, dia 14, a gente teve compra no CHF. Tá? A gente teve compra aí no CHF. Vamos pegar primeiro a volatilidade do CHF. Beleza? CHF no diário dia 14, vamos ver onde que ele está. Aqui, ó, a volatilidade. Poxa, a volatilidade dia 14, ela passou para baixo da média já, está dizendo que vai cair. Sim, ela está dizendo que vai cair, mas ela não está dizendo que vai cair hoje. Mas ela está já sinalizando que ela pode cair. Ela já passou pela primeira média. Mas essa linha verde é o nosso preço. Como que está o preço nesse dia 14 aqui? Ele está todo em alta, subindo forte. Então você ainda não tem venda nessa moeda. Nesse time frame, nessa volatilidade, nesse time frame. Ela ainda está subindo com força. A não ser que você tenha uma tendência já de venda tal, na volatilidade você não tem venda. Ainda é um cenário de compra, tá vendo? Ainda é um cenário de compra devido ao preço. Ok? E aí vamos para o H4, da volatilidade no CHF. Dia 14. Aqui, ó. Dia 14. Volatilidade chegando numa exaustão, mas ainda em compra, né? A média muito longe da volatilidade, ela vai subir ainda essa média. E o preço rompendo zero para entrar em compra. Então, a volatilidade, ela ainda é uma volatilidade de compra no H4, do CHF. Você não tem venda aqui. Ela ainda é uma volatilidade de venda, de compra, aliás, tá? Você ainda não tem venda no H4, do CHF. Beleza? Então, o que é que eu faço agora? Eu vou para a tendência do CHF. Eu quero ver como que está a tendência. E aí vamos lá, dia 14, né? Dia 14 no diário. Como que está a tendência? Preço subindo, chegando perto da região que eu falo sempre para vocês, tá? E essa região você pode ver, ó. Ele chegou aí, ó. Já está fazendo uma correção. Tá? Essa correção pode virar uma tendência de baixa, pode bater na média e voltar a subir. Mas são regiões interessantes, tá? Por isso que eu falo, não brinquem por aqui. Esperem as regiões melhores, tá? Então, no dia 14, o CHF, ó, diário está em compra a tendência. Então, a tendência é toda compra, não tem como vender o CHF. Pela volatilidade eu não tenho como vender, e pela tendência do diário também não tem como vender. E aí o que que eu faço? Eu vou para a tendência do H4, para me saber que se eu estou num ponto de correção do H4 ou se eu estou ainda numa tendência, no começo de uma tendência. E aí dia 14, aqui ó, aonde que está o CHF? Passou para cima da média e está subindo depois de um pullback. Por que um pullback? Impulso de alta, pullback. E aí passa para cima da média e começa a subir. Se eu estou numa região dessa, aqui, já fica complicado comprar. Mas aqui eu estou no começo, no final do pullback, já acima da média, para comprar. Então, a tendência do mercado no CHF, ela também me mostra a compra. Então, eu poderia, dia 14, comprar também o CHF. Então, a gente já viu que no dia 14 a gente poderia vender a Libra, poderia comprar o CHF, tá? Também, e eu estou falando aqui de portfólio, ok?
E agora tem uma outra moeda que nesse dia também deu bom, tá? Para você ver que no mesmo dia tem muita coisa. Então vamos lá para o CAD. Foi uma outra moeda que também deu oportunidade dia 14, tá? Vamos lá, CAD, dia 14/6. O que é que eu vou analisar? Volatilidade. 14/6, diário é o meu guia. Vamos lá. 14/6, pessoal. Apesar do preço ainda estar embaixo de zero, né, eu estou com a média em cima, mas a volatilidade está subindo. Então ela está em zona de compra. Eu não tenho venda na volatilidade do CAD. No diário. Eu só tenho compra. Então vamos analisar aí o H4 do CAD. Da volatilidade nesse dia, dia 14, tá? Vamos procurar aqui, dia 11. Aqui, ó. Dia 14, tá? No dia 14, o que é que eu tenho, pessoal? No CAD. A volatilidade também subindo, tá? E o preço rompendo zero. Então, no H4 do CAD, na volatilidade, eu também estou em zona de compra. Eu também estou comprado. A volatilidade também está me dando compra, certo? Legal. O que é que eu faço agora? Vou analisar a tendência. Eu quero saber se na tendência eu também tenho uma confluência. Legal? Vamos pegar aqui o CAD. Dia 14. Tá? Percebem aqui, como eu sempre falo, né, do Price Action. Tá vendo aqui, ó, rompimento de fundo, aqui é um pullback. Foi embora. Tá? Parou nesse fundo, ó. E aqui o que é que acontece, pessoal? Não tem rompimento de fundo. Tá vendo? Essa escadinha aqui, ó, ela deu uma probabilidade aqui de subir, tá vendo? Esse fundo é mais alto, ela não passa. E aí, dia 14, onde que esse cara tá? Aqui, ó. Então, se eu não tive uma sequência dessa venda aqui, ó, desses rompimentos, ó, teria que vir para cá. Eu já tenho uma fraqueza nessa venda. E aí, quando eu olho dia 14, o CAD ele já está trabalhando acima da média subindo. Mas qual é a minha certeza que ele não vai fazer aqui, ó, nesse topo cair? Devido à volatilidade. A volatilidade a gente viu que ela está subindo, né? A volatilidade está subindo em H4 e em D1. Então tem volatilidade de compra no CAD. Então aqui dia 14 também no D1 do CAD, onde que eu estou? Estou comprado. A tendência está começando a subir. E aí eu vou para o H4. Ver se eu não tenho uma exaustão de tendência no H4, se eu tenho um começo de compra. Então vamos fazer a mesma coisa. Tá vendo aqui, ó? Topo duplo, rompeu fundo. Beleza, vai subir aqui, ó, e voltar a romper. O que é que ele faz? Ele desce e sobe. Ele para nesse fundo. Mas onde que é o dia 14? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Ele não conseguiu passar. Ele não conseguiu descer. Então, quando chega dia 14, esse cara ele começa a me dar um cenário de compra de novo. Ele já está aqui, ó. Está subindo. Onde que a volatilidade está? Em zona de compra, no H4. Onde que a volatilidade no D1 está? Em zona de compra. Subindo, caindo, subindo, subindo. E a tendência também está subindo. Então, eu também tenho compra no CAD. Então, dia 14, pessoal, a gente teve compra no CAD, tivemos um portfólio de compra no CAD, tivemos um portfólio de compra no CHF, e aí tivemos um portfólio de venda na Libra, num único dia, no dia 14. Tá? E aí, se você pega o CAD, mas se eu trabalhar individual, é a mesma coisa.
você vai pegar isso aqui, ó. O CAD não está subindo aqui na volatilidade? Tá. H4 e D1, ele também está em cima. Quem é que está na volatilidade nesse dia aqui, ó? H4 caindo e o D1 caindo na volatilidade. Moeda X e Y. Então eu vou comprar o CAD contra a moeda X e Y que está vendida. Eu posso trabalhar no par individualmente. Tá? Trabalhar no portfólio, mas eu também posso trabalhar no par com mais segurança. Ah, mas no portfólio eu abro 7 pares 0.01. Eu abro 7 pares, então eu ganho mais. Ilusão, você pode abrir um par 0.07 ou 2 pares bons 0.03 com essa mesma confluência. Volatilidade subindo, H4, D1. Outra moeda, volatilidade caindo, H4 e D1. Vai dar no mesmo. Tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Tá? Eu peguei esse dia porque esse dia ele tem 3 moedas que deram oportunidade boa. Tá? Então, a oportunidade a gente tem, né? É a forma de analisar, mas a oportunidade sempre vai ter. Tá? E lógico, vai ter dia que vai estar muito obscuro, muito lateral, e a gente não tem nada e a gente não faz nada. Tá? Então, é assim que funciona a confluência da volatilidade junto com a tendência, ou se eu quero trabalhar individual, com a volatilidade, uma confirmação de queda, H4D1, uma confirmação de compra, H4D1. Jogo a fraqueza contra a força. Ok, pessoal? É isso aí. Abraço a todos, até o próximo vídeo.